Olá pessoal, esta é a aula 24, implantação da caderneta pessoal. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre como utilizar a ferramenta e principalmente qual é a objetividade da, da caderneta pessoal, né? Para que, qual é o auxílio que ela nos traz, mas também nós vamos ver um pouquinho sobre alguns conceitos de reforma íntima, vícios, defeitos e virtudes e outras observações pertinentes ao tema. Então, começando pelo que é a nossa reforma íntima. Então, a descrição que temos aí no slide é de que a reforma íntima seria a exclusão dos vícios em nossas vidas e a troca de defeitos por virtudes, ou ainda a aquisição de virtudes em substituição a defeitos. Existe um princípio de um grande filósofo da eternidade que nos ensina o conhece-te a ti mesmo. E aí então nós vamos poder observar, contemplando a esse pequeno conselho do conhece-te a ti mesmo, e que é nesse instante que aprendemos a conhecer a nós mesmos e dedicamos um pouco de observação íntima para nós mesmos. Ocasião então em que aprendemos a identificar em nós mesmos nossos defeitos, as nossas virtudes e os nossos. A reforma íntima, nós devemos iniciá-la através de conhecermos a nós mesmos, como acabamos de dizer, pois o autoconhecimento é feito a partir do instante que nós conseguimos distinguir o que é comportamento e o que é sentimento. Podemos definir que o sentimento é o determinante de nosso comportamento. Ou seja, quando nós modificamos o nosso sentimento, o nosso comportamento automaticamente se altera. Por exemplo, o ódio e a raiva são um comportamento ou um sentimento. Podemos dizer que eles são um comportamento, pois o sentimento que vem antes é que é o determinante para o nosso comportamento. Iremos nos comportar em função daquilo que sentimos. Corrigindo então o que acabei de dizer, o ódio e a raiva não seriam comportamentos, mas sim sentimentos, porque ao sentir o ódio e a raiva, nós poderíamos então, a partir dali, desenvolver um comportamento em relação ao ódio e à raiva que acabamos de sentir. O ódio e essa raiva poderiam estar contidos no comportamento das ações que nós impeliríamos a alguém. A tentativa de corrigir um determinado comportamento nosso é como enxugar gelo. Jamais a gente vai deixar uma barra de gelo enxuta.
Ora, o mesmo acontece com o nosso comportamento. Como que eu consigo mudar o meu comportamento? Quando eu altero o meu sentimento. Então, se eu tenho em um determinado momento um sentimento de ódio e de raiva, quando eu alterar esse sentimento para um sentimento de perdão, para um sentimento de bem-querer, o que vai acontecer com o meu comportamento? Eu vou ser agressivo ou eu vou ser alguém que terá uma ação condizente com o perdão e a paciência? Vejam que o sentimento ele só modificará o nosso comportamento. E esse é o grande objetivo. Vejamos agora a questão sobre vícios, defeitos e virtudes. Entendamos então o que é vícios e defeitos. Os vícios e os defeitos é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que nos mantém apegados ao mundo material. Bastante interessante a gente observar o seguinte: os vícios, nós desenvolvemos eles em nossas encarnações. Quando falamos de vícios, estamos falando basicamente de álcool, fumo, jogo, sexo e maledicência. Maledicência, ela pode se tornar sim um vício. Na realidade, ela é um defeito, mas ela pode ser viciosa. Os defeitos, que são? Os defeitos é algo que é inerente ao nosso espírito. Por quê? Porque eles estão gravados no repositório de informações do nosso perispírito. Quando o espírito encarna, a relação do espírito com o corpo físico se dá através de um outro corpo chamado perispírito. Pois é através do perispírito que se manifesta em nosso corpo físico toda a inteligência produzida pelo espírito. Vejamos então, dentro desse conceito de defeitos, o seguinte: o egoísmo e todos os que derivam do egoísmo são defeitos. Exemplo, a inveja, a vingança, o orgulho e todos aqueles outros que derivam do orgulho, o ódio, a tolerância. Então, entendido isso, vejamos agora o que são as virtudes. Ora, as virtudes, elas nos aproximam de Deus. Elas nos aproximam do mundo espiritual. As virtudes, elas modificam a nossa moral. Elas são capazes de produzir em nós a humildade, a caridade,
a fraternidade, a fé, o perdão e o amor. E tudo mais que destas que acabamos de dizer possam derivar. Vejamos agora essa tabela que nos mostra algumas relações entre os comportamentos, os sentimentos e a sua correlação dentro das virtudes. Se verificarmos ali aqueles sentimentos de instinto animal, são aqueles que nos levam ao quê? À agressividade, à raiva, ao destempero, à foiteza. E como que nós podemos combatê-los? Podemos combatê-los utilizando exatamente das virtudes que são contrárias aos comportamentos, dos sentimentos, no caso, poderíamos dizer que mansuetude, solidariedade, harmonia é aquilo que gera em nós o equilíbrio no agir. Quando temos sentimentos de egocentrismo, então nós podemos dizer que nossos comportamentos é o comodismo, a preguiça, os vícios, o prazer exclusivo, o centro de toda a situação. E as virtudes? As virtudes contrárias, então, a esses comportamentos seriam sermos colaborativos, desprendidos, sabermos abrir mão. Não somos donos da verdade. Ou seja, aprendermos a valorizar. O ciúme como sentimento gera em nós o comportamento de possessão e de apego demasiado. As virtudes, em contrapartida, seria compartilharmos, dividirmos. Isso é gerado em nós através do quê? Da segurança que nós temos em relação àquilo que fazemos. A avareza, o sentimento de egoísmo demonstra em nós os comportamentos de avareza e de esbanjador. As virtudes, por sua vez, nos mostram que as ações altruístas, tais quais generosidade e partilhamento, que seriam contrários à sovinice ou à avareza ou a viver na opulência. E o orgulho? Esse orgulho é coisa danada, né? Ele produz em nós a arrogância, o sabe tudo, o sempre tem razão, a extravagância, o desdenhar, a maledicência. As virtudes que são contrárias a esses comportamentos seriam a simpatia, o respeito, nivelar-se com aquele que naquela situação é nosso oponente, ou seja, a igualdade. Um outro sentimento, o da vaidade, ele nos leva a comportamentos de melindre, de nos sentirmos perseguidos, sentirmos dó de nós mesmos, a vivermos em função da nossa aparência. Aceitarmos, entendermos ou calarmos seria então a virtude contrária a esses comportamentos que demonstram um caráter de humildade. E
e o sentimento de inveja. Produz em nós a cobiça, maledicência, a ambição demasiada e a raiva de não ter. As virtudes contrárias a esses comportamentos seriam estarmos abnegados, desinteressados, sermos capazes de sacrificar alguma coisa nossa em benefício do nosso próximo, abrir espaço. É sentir-se feliz pelo progresso. E o ódio. Esse sim, hein? A raiva, o pré-julgar, o condenar, o criticar, os preconceitos, a maledicência. As virtudes contrárias a estes seriam a compreensão, o esclarecimento, a paz e o pensar positivo. Na escola de aprendizes do Evangelho, como vocês já devem ter visto no livreto que foi distribuído, o Guia do Aprendiz, ali nós vamos encontrar, se não me engano, entre a página 24, um esquema, que o slide mostra, que nos apresenta o que é a iniciação espírita. De que ela é composta pela Escola de Aprendizes do Evangelho e a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Na Escola de Aprendizes do Evangelho, nós temos 2 graus: o de aprendiz, que é onde nós nos preparamos individualmente, e o do servidor, que é onde nós podemos então realizar serviços e testemunho. Na fraternidade dos discípulos de Jesus, é um grau que a gente consegue alcançar também através da escola. Nós podemos nos tornar discípulos de Jesus dentro do conceito de discipulado da, da Escola de Aprendizes do Evangelho, da Aliança Espírita Evangélica. E ali, como discípulos, nós podemos nos aperfeiçoar dentro da doutrina, a colaborarmos livremente com a doutrina e a termos uma testemunhação ativa dentro do meio social. O que nós vemos é que no início há um convite à reforma íntima. E aí nós aprendemos e recebemos algumas ferramentas que nos auxiliam nesse processo evolutivo da reforma íntima. E nós temos então os temas e as vibrações das 22 horas, a caderneta e os testes, que nelas são apresentados a nós. A quem muito for dado,
muito será pedido, e a fé sem obras é morta. O aprendiz caminha em busca de sua evolução moral, sem se esquecer que seu objetivo também é o trabalho divulgador. O que é então a caderneta pessoal, né? Ela é um instrumento que nos auxilia na reforma íntima. Ela será a nossa aliada em descobrirmos, através do processo de observação de nós mesmos, ela ela será nossa aliada para descobrirmos as virtudes e combatermos os vícios e defeitos. Para que serve a caderneta pessoal? Ela não é um diário, ela não é um confessionário. Ela é um local, um caderno, onde o aprendiz, o servidor ou o discípulo, registrará todas as suas reflexões sobre o conhece-te a ti mesmo. A caderneta, ela não acaba com a escola, ou melhor dizendo, anotar as nossas questões relativas ao nosso crescimento íntimo não termina quando termina a escola. Ela não termina nunca. A caderneta, ela será útil também para nós para anexarmos os testes que serão enviados, as mensagens dos exames espirituais, registrar cursos que fazemos durante o processo da escola ou depois do processo da escola. Esses seriam os objetivos primordiais para os aprendizes, para o dirigente da escola. Aquela pessoa que está lá auxiliando os aprendizes no seu desenvolvimento dentro da escola. Ela será uma fonte de análise da reforma íntima do aprendiz. É através dela que os dirigentes podem, então, compreender como que está a transformação íntima de cada um. E ali, em função da análise, ele poderá, o dirigente, avaliar e nortear. Sobre o quê? Sobre a forma como as anotações estão sendo feitas, sobre, de repente, corrigir, porque alguns aprendizes acabam transformando a caderneta em um diário, uma agenda. Para o dirigente também serve ainda como registro das notas nos exames anuais. Durante a escola, o aluno passa por 3 exames. O primeiro deles é o de servidor, no primeiro ano da escola. Quando o aluno deixa de ser aprendiz e passa a ser servidor. Começa o aluno nesta fase já a encontrar atividades
dentro da casa espírita que ele frequente, de poder auxiliar a casa e ao próximo. No segundo exame, já no segundo ano, ele já é um servidor, ele já é um voluntário da casa. E aí ele será avaliado já dentro dos contextos dos trabalhos que ele vem realizar. E o terceiro exame é ao final da escola, quando o aluno será examinado para o discipulado. Entretanto, nessa fase já é o conceito de para que serve a caderneta para a Aliança Espírita Evangélica. Seria para a aliança aquele documento que habilita o iniciado a fazer a passagem para o grau de discípulo de Jesus. E aí tem toda uma formatação dessa passagem para o discipulado. Como utilizar a caderneta? Você deve anotar na caderneta, fazer uma anotação pelo menos uma vez na quinzena, mas melhor se você anotar uma vez na semana. Utilizar apenas caneta azul ou preta. Não fixar ou desenhar enfeites. Utilizar uma folha para cada anotação. Não rasurar, mas, entretanto, podemos utilizar o branquinho e reescrever por cima. A caderneta ela será apresentada para análise dos dirigentes a cada 90 dias. Os dirigentes irão solicitar. O prazo de entrega dessas cadernetas é de uma semana. E o caderno de temas ele deverá ser entregue junto. Na realidade, esse caderno de temas deve ser entregue junto. É uma observação apenas para a escola presencial, porque na escola à distância, os temas são remetidos em cada um dos retornos. Então, ter o caderno de tema é ter o conforto de ter esse caderno disponível na sua mão e poder revê-lo a todo instante, né? Ou no seu computador, no caso da distância. No caso da presencial, aí exige-se o caderno de temas. A autoanálise. Como que nós devemos desenvolver a descrição daquilo que analisamos em nós mesmos em relação a descobrirmos o conhece-te a ti mesmo e a nos analisarmos em nossos vícios, defeitos e virtudes. Lembremos-nos que, durante o processo de reforma íntima, nós vamos nos conhecendo interiormente e assim evoluindo, e assim evoluímos e regredimos. E isto é parte integrante do conhece-te a ti mesmo. Portanto, anotemos. Vejamos aí essas orientações.
No lado esquerdo do nosso slide nós vamos encontrar o roteiro de como usar a caderneta. Então, apresentamos ali 5 aspectos que devem ser contemplados para podermos anotar adequadamente na nossa caderneta. A data. Jamais se esqueça de colocar a data da anotação realizada. Por quê? Para que a gente tenha uma cronologia das nossas anotações, até para verificarmos como éramos em determinada data, como estamos em uma nova data em relação àquele sentimento, àquele comportamento e aos comportamentos gerados por aquele sentimento, em relação aos nossos defeitos, aos nossos vícios, às nossas virtudes. O fato. Descrevemos o fato que ocasionou o nosso poder de observação para nós mesmos em relação a algo que tenha acontecido conosco. Em seguida, qual foi a reação ou a emoção que sentimos? O ato observável do nosso sentimento gerado e do comportamento. Qual foi o comportamento, ou seja, a nossa atitude? O que fiz? Como me comportei? Como agi ou reagi? E aí devemos então identificar o nosso sentimento. Qual foi o sentimento que ficou? A raiva, o ódio, a tristeza, o ciúme, o orgulho, a inveja. O que nos levou a adotar determinada atitude? Ou seja, o sentimento que nos levou a tomar determinada atitude, a nossa reação, a nossa ação, a nossa emoção. E aí a gente finaliza com a nossa proposta de mudarmos. Aí nós devemos, nessa finalização, tentar, de maneira sucinta, entender o que está acontecendo conosco e estabelecer uma meta a ser atingida, propondo a nós mesmos ações e atitudes diferentes, com o objetivo de melhorarmos a nós mesmos. Do lado direito a gente encontra um pequeno modelo sobre uma anotação na caderneta. A data, o fato. Fui ao supermercado e a menina do caixa falou que não tinha troco. Reação e emoção. Fiquei com raiva e a destratei. Comportamento. Estava falando alto com ela o tempo todo. Sentimento. Logo percebi meu orgulho. Eu não gosto de ficar esperando. Ela devia ter o troco. A minha proposta de mudança. Da próxima vez vou tentar ter mais paciência. Observem que a forma como está descrito aí, o fato, reação, emoção, comportamento, sentimento, proposta de mudança, não é para escrever na caderneta dessa forma. Fato, tal, reação, emoção, tal, comportamento, tal, sentimento, tal, propósito de mudança, tal. Não. Para escrever tudo isso durante a sua descrição. Então, se a gente suprimisse daí fato, reação, comportamento, sentimento, a nossa anotação ficaria assim:
Fui ao supermercado e a menina do caixa falou que não tinha troco. Fiquei com raiva e a destratei. Falava alto com ela o tempo todo. Logo percebi meu orgulho se exaltando. Eu não gosto de ficar esperando. Ela devia ter o troco. Da próxima vez, vou tentar ter mais paciência. Aqui vocês encontram um texto de Emmanuel, contido no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18. Depois, dediquem um pouquinho de atenção sobre esse texto, porque ele trata exatamente da purificação íntima. Aqui nós temos agora alguns exemplos de anotações. Algumas anotações simples, né? É, estou lutando para deixar o cigarro sem o mal que ele me faz, tanto material como espiritual. Vou deixar. Para isso, vou lutar até conseguir. Tenho conseguido me sentir mais leve e feliz. Sou agressivo, rude com as pessoas. Não tenho paciência nem comigo mesmo. Esses seriam exemplos de uma anotação singela, bem simplesinha. Às vezes, as anotações simples são mais objetivas, mas não traduzem assim aquele nosso sentimento e comportamento de uma maneira melhor. Vejamos um exemplo de anotação mais elaborada. Discuti muito assintosamente com meu irmão. Ofendemos-nos mutuamente, gritamos, esbravejamos, faltou apenas nos esbofetearmos. Passado um momento de raiva e mais calmo, refleti sobre o ocorrido e vi então que deixei meu orgulho aflorar sem controle, e não aceito críticas. Preciso ser paciente e humilde para coibir meus acessos de orgulho. E aqui nós fazemos também um convite para as vibrações coletivas. As vibrações coletivas é um trabalho que é feito em toda a casa espírita, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20 horas. Em qualquer casa espírita, da Aliança Espírita Evangélica, essas vibrações são feitas. Nas casas espíritas da Federação Espírita do seu estado, consulte para saber, eles provavelmente devem ter também e devem seguir basicamente o mesmo horário, 19h30 às 20 horas. E aí, aqui nós dirigimos a você um convite para participar dessas vibrações coletivas. E lhe perguntamos: aceitam o desafio? E é assim que nós concluímos aqui o a nossa aula de implantação da caderneta. Que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, envolva todos vós em muito amor e muita paz. E assim.